Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Graça e paz. Quando trouxer a palavra do Senhor, diga amém. Você pode abrir comigo no livro de... está em Mateus, mas é Marcos. Marcos, no capítulo 2. Glória a Deus pela liberdade que há, né, nessa igreja. A gente adorar o Senhor. É tão bom, né? Nós não queremos que as pessoas se movam por emoção, né? Nós sempre pregamos isso. Mas em contrapartida é muito bom a gente ter liberdade de estar no culto. Se você quiser bater palma quando ninguém estiver batendo, você poder bater e ninguém se escandalizar com isso, não é? De você, se você quiser dançar e os outros não estiverem dançando, ninguém se escandalizar com isso. É muito boa essa liberdade. Também é boa a liberdade de ficar em silêncio, quietinho, e ninguém te rotular dizendo que você é um frio e que não está sentindo nada, mas que você está ali com o seu coração contrito diante de Deus. Então essa é a liberdade que deve haver na igreja de Cristo. Glória a Deus. Que o Espírito Santo sempre tem essa liberdade no nosso meio. Amém, irmãos? Não é verdade? Que coisa boa poder fazer parte de uma igreja assim. Onde nós... Porque cada um é um, não é? Cada um tem uma maneira de se expressar. Cada um tem a sua identidade. Cada filho é diferente, não é? Qual é os pais que estão aqui que tem mais do que um filho? Eles são diferentes, não são? Cada um reage de um jeito, tanto na hora da bronca como na hora de você, né, dar amor, de dar carinho. Os filhos reagem diferente. Assim também os filhos do nosso Deus, do nosso Pai, né? Cada um reage de uma maneira. Glórias a Deus. Você abriu então no livro de Marcos, no capítulo 2. No versículo 1 em diante diz assim, ó: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Aonde Jesus estava? Em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, diz assim que Jesus viu a fé deles. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos orar então. Senhor, obrigado, Pai, pela tua presença nesse lugar, pelo louvor, Senhor, pela liberdade que nós temos de te adorar, de bendizer o teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. E por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer através de nós. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Podemos se sentar. Hoje nós começamos, então, é a primeira quinta-feira de maio. E durante as quintas-feiras desse mês de maio, nós estaremos falando sobre família. Amém?
Mas por que eu estou tão adiantada? Nem fiz aniversário ainda. Vou fazer agora dia 20, já quero passar o mês. E a pastora Genilda faz dia 15. Mais gente aí. O Jair faz aniversário em abril. A irmã Zélia faz aniversário hoje. A irmã Zélia está ali, depois a gente vai cantar parabéns para ela. Só que ela não diz a idade. Ela não diz a idade. Glórias a Deus. Irmãos, então nesse mês de abril nós vamos falar sobre família durante todo o mês. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, oportunidade para você. Tá, eu sei que você já faz isso, né? Eu creio que a maioria que está aqui ora pela sua família. Mas essa é uma oportunidade de a gente estar colocando aqui diante do altar as pessoas da nossa casa. Não só da casa, mas da família, né? Dos que estão em volta. Pai, mãe, irmãos, tios, cunhados. Porque às vezes a gente não tira tempo para falar de todos esses diante do Senhor, né? Senhor, né? De dizer nome por nome, de fazer aquela oração específica. E esse mês de abril a gente quer dedicar para isso, para a gente focar na nossa família. Amém, irmãos? Tem um texto que diz, que eu acho que foi Paulo que falou, que aqueles que mais ou menos assim, que não cuidam bem dos seus, os da sua casa, são pior que os ímpios. Né? E muitas vezes a gente se preocupa tanto com as outras pessoas, com as pessoas de fora, e não se preocupa com as pessoas de dentro da nossa casa, ou aqueles que fazem parte da nossa família. Então é missão, e o Senhor quer que assim seja, que a gente se preocupe sim com a salvação de todos os nossos. Amém? Que assim seja, né? Que seu coração esteja voltado para isso, em nome de Jesus. Irmãos, então, nós lemos esse texto aqui do coxo, né? Do telhado. Eu gosto dessa história porque, de fato, quando assim que Jesus viu a fé deles, mas como que não vê? Né? Chegaram na casa, Jesus estava naquela casa. Não era ali diz que Jesus estava em casa, né? Alguém disse que o próprio Jesus disse que o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. Então eu entendo que não era a casa dele, mas era como se fosse, né? Tudo leva a gente a crer que era a casa de Pedro, ou a casa da sogra de Pedro, que ficava na frente do lago de Genezaré. Na verdade, chamava de Mar de Genezaré, era um lago de água doce, né? E diz que Jesus foi morar ali. Jesus nasceu aonde? Aonde que Jesus nasceu? Em Belém? Mas ele era da onde? Qual era a cidade dele? Pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Belém para cumprir a profecia dos profetas, não é? Ele nasceu em Belém, aí os pais dele saíram dali de Belém, foram para o Egito, né, por ordem do Senhor, a fim de guardar a criança. Quando eles saíram do Egito, eles não voltaram para Belém, eles foram para Nazaré, que era onde eles moravam, e ali Jesus ficou 30 anos. Jesus morou ali com a sua família, né? Foi carpinteiro junto com seu pai, aprendeu o ofício de carpinteiro. Não se sabe muito a respeito da vida de Jesus até os 30 anos, não se sabe muito, se sabe algumas coisas, né? Mas nós sabemos também que depois ele foi morar em Cafarnaum. Depois de 30 anos, quando ele foi expulso da sinagoga dos judeus, lá na cidade dele, Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. Ele procurou ir para um lugar que fosse geograficamente, né, um lugar que contribuísse para que ele pudesse pregar o evangelho e que esse evangelho se espalhasse por todo mundo. Então Jesus não foi para lá porque achou, eu quero morar na frente de um lago, eu quero morar na casa de Pedro. Não, ele foi porque seria bom para o evangelho ele estar lá, que era um lugar estratégico, né? Jesus, ele sempre age, né, com boas estratégias. Ele faz tudo com um propósito certo, né? Ele te trouxe aqui nessa noite com um propósito certo. Então, e ali Jesus estava sempre naquela casa, né? Ele era um hóspede, que não era um hóspede que estava sempre. Era como se fosse a casa dele. Tanto que diz que Jesus estava em casa. Ele não estava o tempo todo ali, porque Jesus ele era um missionário. Jesus andava por todo lugar, não é? Por todo lugar, aonde ele podia ir, ele ia pregando o evangelho, curando, né? Pregando a salvação, libertando os cativos.
não é? Curando os enfermos. Então Jesus não estava sempre naquela casa, mas sempre que podia ele voltava ali para descansar, né? Aquele ali era o lugar de descanso. Irmãos, olha aqui, uma pergunta. Jesus está na sua casa? Ele tem lugar na sua casa? Será que Jesus se sentiria tão à vontade na nossa casa se Jesus estivesse aqui em carne, como ele se sentia à vontade lá na casa de Pedro ou da sogra de Pedro? Pedro morava ali. A gente sabe, não sei se Pedro morava com a sogra, não sei se a sogra morava com Pedro, mas né, a gente entende que eles moravam juntos e Jesus tinha aquela casa como sendo dele. Mas será que Jesus acharia que a sua casa seria um bom lugar para ele repousar a cabeça, descansar? E é isso que eu quero refletir com você nessa noite. A gente vê que Jesus estava ali naquele momento, e como ele não estava sempre ali, porque Jesus andava muito, ele era um missionário, não estava sempre ali, mas naquele dia ele estava em casa, conforme diz a palavra, e eu creio que um vizinho tenha visto e diz, olha, Jesus está aí, Jesus está na casa hoje. E talvez falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro, e de repente a casa ficou cheia de gente. Ao ponto de ninguém conseguir entrar na porta, não tinha como passar de tanta gente que tinha. Todo mundo vai onde Jesus está, né? As pessoas vão onde Jesus está. E aqueles homens chegaram e viram que não tinha jeito, e é engraçado, né? A gente percebe que eles não desistiram. Viram que tinha muita gente, que não dava para entrar com aquele coxo. Não tinha como passar pela porta com maca, com tudo. Era muita gente, a multidão se apertando. E diz que eles descobriram, ou seja, eles procuraram um jeito. Eles ficaram em volta da casa pensando como é que hoje a gente vai aproximar esse homem de Jesus. A gente vê um esforço. Eles fizeram um esforço para poder colocar aquele homem enfermo diante de Jesus. E hoje nós vivemos numa geração, irmãos, prova disso é essas cadeiras, boa parte delas vazias. As pessoas, elas querem a cura, sim. Elas querem ser curadas da lepra, mas elas não querem mergulhar no rio. Né? As pessoas querem ver as muralhas caírem, as muralhas de Jericó caírem, mas elas não querem dar nem sequer uma volta na muralha, em silêncio. Não é verdade? Não é assim, irmãos. E a gente tem que cuidar até nós mesmos. Não é porque nós estamos aqui que nós estamos fazendo tudo o que nós poderíamos fazer para ter mais de Jesus. Né? Queremos ver o azeite transbordando, a multiplicação do azeite, mas a gente não quer sair nos vizinhos catando vasilha. A gente quer ver o Lázaro ressuscitar, mas a gente não quer remover a pedra. Por isso que nós vimos poucos milagres. Por isso que muitas vezes as nossas famílias, que poderiam estar aqui conosco, não estão, porque não estão vendo milagres. Então, aquela casa estava cheia, né? E mesmo assim, aqueles homens não desistiram. E eles colocaram, né, aquele coxo diante de Jesus, e aquele coxo foi curado. Por causa da fé que Jesus viu. E ainda diz assim, ó, Jesus viu fé naqueles homens, nem diz que foi no coxo. Jesus, vendo-lhes a fé, vendo em todos, também do coxo, porque ele poderia ter dito, não, nem me tira daqui, pelo amor de Deus, não bota eu pelo telhado, não quero. Pensa Jesus pregando, Jesus estava pregando, ensinando a palavra, de repente começa a cair caco de telha, assim, em cima de Jesus, abre aquele clarão no teto, Jesus olha, daqui a pouco aquele homem descendo, amarrado por cordas. É muita fé mesmo, eles tinham certeza que se eles colocassem aquele homem diante de Jesus, aquele homem seria curado. Então tinha ali pessoas, aqueles 4 amigos, eles eram agentes de cura na vida daquele coxo. Talvez alguém por quem você tem orado, talvez alguém da sua família, alguém da sua casa, ou amigo muito próximo que você considera como irmão. Talvez nem tenha tanta fé para ser salvo ou para ser curado, mas você pode ser um agente de salvação e de cura. Você pode, com a sua fé, fazer com que aquela pessoa venha até o Senhor, né? Que aquela pessoa receba um milagre e siga o Senhor, e seja liberto, e seja salvo. Então,
Que o Senhor possa nos usar. Amém, igreja? Irmãos, agora vamos falar um pouquinho de família. Eu quero usar essa história. Usar esse texto. Tem que cuidar, porque passa bem rápido na quinta, né? Mas usar esse texto para falar de características de uma casa onde Jesus está, onde Jesus mora. Porque desse texto a gente pode tirar muita coisa. Então, eu quero perguntar para você se nós colocássemos câmeras escondidas na sua casa. Se eu colocasse, vou usar eu, né? Se eu colocasse uma câmera escondida na sua casa, será que eu veria Jesus? Será que eu veria Jesus lá na sua casa? Você diz assim, como? Passando assim na sala, na cozinha? Não. Através das suas palavras mesmo. Será que eu veria Jesus? Porque às vezes a gente pensa que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que fala em línguas na igreja. Não é o dom, é o fruto. O fruto do Espírito. E o fruto se manifesta lá dentro de casa. É mais fácil a gente identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo quando você vê ela tratando com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa. Aí você percebe se ela é cheia do Espírito Santo. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo tem que ter o fruto do Espírito. Que é paz, amor, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então será que Jesus seria visto por mim? Ou por alguém que colocasse uma câmera escondida lá dentro da sua casa? Alguém pode dizer assim, mas Jesus ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, então ele está na minha casa. É verdade, Jesus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Escute, irmãos, mas a presença manifesta de Deus. A presença manifesta. Quando a presença é manifesta, as pessoas sentem. Jesus, né? Ela só está onde ele é convidado a estar. Onde se cria um ambiente propício para isso. De você preparar o ambiente e dizer, entra Jesus na minha casa. Então Jesus está em todos os lugares, sim, mas a presença manifesta, aquela presença que cura, que transforma, que traz alegria, que traz paz, que traz a vida abundante. Ela só está na casa daquele que convida. Por isso que Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está falando de nós vamos ter momentos de intimidade, vamos sentar junto, eu estarei junto, eu farei parte. Come na nossa mesa aquele que é íntimo nosso. Não é verdade? A gente não chama qualquer um, vem cá, vai lá na rua, chama alguém para comer na sua mesa. Não é assim. Então, a pergunta, irmãos, essa noite é: Jesus está lá na sua casa? Jesus é visto na sua casa? Não existe um lugar para Jesus habitar lá, que seja agradável a Ele? Como é uma casa onde tem Jesus? Como é uma casa onde tem Jesus? Tem que ser diferente. Não pode ser igual aos outros lares. Às vezes a gente cuida muito, irmãos, com a nossa reputação aqui na igreja. Isso é coisa de religiosidade, sabe? A gente cuida com a nossa reputação aqui diante dos irmãos. Que a gente se preocupa, não, porque eu sou o diácono, eu tenho que... minha vontade era até de pegar a irmã lá e esgoelar e falar umas coisas para ela. Mas eu tenho que cuidar com a minha reputação. Não é? A gente, aqui na igreja, às vezes trata bem os filhos, trata bem o marido. Né? Por quê? Por causa da nossa reputação. Mas a gente deveria se preocupar mais com a nossa reputação diante dos nossos lá em casa do que com os irmãos aqui da igreja. Deveria ser o contrário. Não é? Aqui deveria ser o lugar da gente assumir que é pecador mesmo.
Que a gente veio aqui por quê? Porque a gente reconhece que precisa de Deus, que a gente precisa de mudança, transformação, que nós não somos nada. Aqui é para ser um lugar de quebrantamento, de cura. Então a gente pode dizer, você pode dizer, eu sou todo errado mesmo. Né? Aqui é o lugar de cantar, eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sabe, de dizer, eu não sou nada mesmo. Não era para a gente estar preocupado com a nossa reputação aqui. Era para a gente estar preocupado com a nossa reputação diante dos nossos filhos, principalmente. Não é de eles olharem para nós e dizer, eu quero ser uma mulher de Deus como a minha mãe. Eu quero ser um homem de Deus como meu pai. Eu quero, até uma pergunta, né, que eu já ouvi e me impactou. Quantas são mães aqui? Quantas mulheres aqui são mães? O seu filho, quando crescer, será que ele vai querer casar com uma mulher igual você? Os pais que têm filhas, será que a sua filha vai querer casar com um homem igual você? Tem pai olhando para a filha, não é, Ney? Ele olhou para ela já. Será que a sua filha vai querer casar com um homem igual a você? Se nós pensássemos nessas coisas, nós cuidaríamos muito com a nossa reputação dentro da nossa casa. Né? De ir lá, de mostrar amor, de mostrar misericórdia. Né? De, quando alguém cair, ao invés de apontar o dedo, né? Estender a mão para levantar e dizer, vem cá, meu filho. Porque assim como o Senhor faz comigo todos os dias, eu também faço contigo. Então, uma casa onde tem Jesus, irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui, vou tentar ser breve. Né? Uma das coisas que fica muito claro quando a casa tem Jesus é que ela é uma escola. A casa tem que ser uma escola, um lugar onde a gente aprende os princípios. Na verdade, a casa é o lugar onde a gente aprende tudo o que precisamos para a gente viver na sociedade. É a partir da casa. Não é que a gente aprende os padrões de moral, de direito, do direito do próximo, onde a gente recebe educação. Não é verdade? Pelo menos deveria de ser. É o lugar onde o nosso caráter deve ser polido. É na casa. Então, a casa é uma escola. Alguém diz assim, mas os meus pais, né, eles não eram cristãos, não eram crentes. E, no entanto, a minha casa foi uma escola. Talvez alguém pode dizer isso aqui. Meus pais, embora não conhecessem a verdade, a minha casa foi uma escola. Porque os meus pais me ensinaram a honrar os mais velhos, me ensinaram, né, a honrar a Deus dentro da sua limitação de conhecimento, dentro daquilo que eles sabiam. Os meus pais me ensinaram a respeitar o próximo, me ensinaram a ser honesto. E é verdade, eu sei, porque na verdade muitos lares, independente de ter Jesus ou não, são uma escola. E deve de ser assim, que fosse assim ainda. Hoje a gente tem uma deficiência muito grande. Hoje a sociedade está do jeito que está justamente por causa do caos que virou a família. Mas se a casa de um crente deve ser uma escola e a casa do ímpio também pode ser uma escola, em relação a caráter, a bons modos, a educação, a respeito, qual é a diferença então? É que na casa daquele que conhece a palavra, tudo é ensinado com base nos princípios da palavra. Não é? Na casa onde tem Jesus, o que vale é o que está escrito na palavra. Então, a sua casa, né? Você que está aqui nessa noite, a maioria que está aqui, eu acho que é pai e mãe. A sua casa tem sido uma escola? Você tem ensinado os fundamentos da fé para os seus filhos? Você tem, né, sido exemplo de uma mulher sábia que edifica a casa? Queridos, a casa é um lugar de aprender. Nós aprendemos, a gente não só ensina, mas a gente também aprende com os nossos filhos. É uma verdade. Mesmo os pequenos, eles não ensinam? Ensinam. Os nossos filhos nos ensinam muito. Outro dia eu levei, nossa, mas eu fiquei até envergonhada da Vitória, de uma coisa que ela falou para mim que eu não posso nem contar para vocês, porque eu tenho que cuidar com a minha reputação. Mas foi muito engraçado. Eu estou brincando, mas ela falou, mãe, mas a senhora não disse isso? Eu disse, é verdade, minha filha, eu tenho que dar a minha mão palmatória, tu tem toda a razão.
Eu não deveria ter feito desse jeito. Era uma coisa simples, corriqueira do dia a dia. Mas se ela me cobrou é porque eu ensino. E família é isso, a gente ensina e a gente também aprende com os filhos. Tem pais que são tão orgulhosos que eles acham que eles não podem aprender nada com os filhos. E a gente aprende e aprende muito, irmãos. Muito. Muito. Eu aprendo muito com a minha filha. Ontem ainda ela estava conversando comigo e ela disse: mãe, eu tenho uma amiga na escola que ela chorou hoje porque 2 meninos chamaram ela de negra. Aí eu disse: ela é negra? Ela não é negra, mas ela é mais escura do que eu, bem mais morena do que eu. Ela: mãe, tu acha que isso tá certo, ela ficar chorando, ou ela tá sendo mole demais? Porque eu não vejo motivo se me chamar de negra. Ela disse: eu não ia chorar. Aí eu disse: depende, você não ia chorar por quê? Porque, né, você tem quem te elogia, né, ouve sempre que é linda. Eu disse: então, eu não sei qual é a estrutura familiar da tua amiga que chorou. Talvez ela não receba elogio, né? Talvez a autoestima dela seja baixa. A sua é alta, então você não daria importância. Ela: porque eu não me importo com o que as pessoas pensam, mãe. Eu disse: mas por quê? Porque eu te ensinei isso. O que importa é o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Eu disse: mas o que a sua amiga está ouvindo em casa? Aí ela disse: é verdade. Ela disse: é verdade. Não dá para julgar assim, olhar e julgar, né, mãe? Cada um tem uma história. E é verdade, cada um tem uma história. E a gente aprende, né? As esposas aprendem com os maridos. Os maridos, lá em casa, com o João, eu aprendo a ser mais paciente, né? Porque ele parece baiano. Vai tudo, né? E eu toda a vida correndo. A gente aprende com os maridos aprendem com as esposas. E às vezes é até engraçado que o vocabulário fica igual até, de tanta convivência, de admiração, às vezes, né, algumas coisas. O meu marido mesmo, ele já me ensinou muitas coisas nesse longo, desses 23 anos de casamento. Eu já aprendi muitas coisas com ele e eu sei que ele também comigo. Né? Por quê? Porque a gente entende que o lar é uma escola. Né? Você que está com a sua esposa, olha para ela e diz: você pode me ensinar. Né? Olha para a tua esposa e diz: você pode me ensinar. Né? Os seus filhos têm coisas para ensinar para você, sim. E que seja, né, que a nossa casa seja mesmo uma escola. Irmãos, mas não adianta nós queremos ensinar só com as palavras. Porque assim, uma grama de exemplo tem mais peso do que 1000 quilos de palavra. Se a gente, né, às vezes a gente quer ensinar para os nossos filhos que não pode mentir, mas a gente mente, eles veem. Aí você diz: não pode mentir, porque a palavra diz que não pode mentir. O pai da mentira é o diabo. Ele sabe de qual é isso. E você diz que não pode mentir, mas você mente. Então, não é só ensinar. Qual é a maneira que você está ensinando? Não é só dizer. Às vezes, os filhos, principalmente quando eles estão na adolescência, eles até fecham os ouvidos, né, para os nossos conselhos, mas eles não fecham os olhos para os nossos exemplos. Porque os exemplos, eles ecoam. Os exemplos ecoam e ecoam longe. Né? Às vezes não ouviu o conselho, mas viu o exemplo. Então, muitas vezes a gente diz assim para o filho, o Benício mesmo, né? Eu tenho que o tempo todo dizer para ele: pede perdão para o coleguinha. Né? Porque ele, muitas vezes, ele se excede no comportamento, né? Chega, empurra. Né? Essa semana eu cheguei lá na creche, a prof disse assim, que o Benício estava muito bem, que ele fez muitos amigos, porque a dificuldade dele é de relacionar mesmo, de conversar, né? De entender o que as pessoas estão pedindo. Ela disse assim: tanto que eu botei ele de castigo no banco do pensamento na hora do parque, porque ele se excedeu com o amigo. E aí depois eu botei um outro amigo de castigo, que era uma outra situação. E aí, quando eu fui tirar o Benício do banco do pensamento, que já tinha dado a hora dele, ele disse para mim: não, prof, eu vou ficar por aqui mesmo. Fazer companhia aqui pro meu amigo. Estava tão bom o castigo. Aí ela falou: que bom, porque a dificuldade dele é de interagir. Então ele está muito bem, porque ele está fazendo um monte de amigos. Até no banco do pensamento, na hora do castigo. Mas, irmãos, mesmo com as limitações do Benício, ele tem ensinado muitas coisas para nós. Eu digo mesmo que eu não poderia ter deixado de viver essa experiência de ter um filho autista. Eu não poderia ter deixado, porque eu sou muito melhor do que eu era.
né? Com certeza eu olho para as pessoas de uma outra maneira. Mudou, né? A minha maneira de enxergar as pessoas, né? De valorizar, de amar, de não me importar com nada mesmo. Então, o Senhor só me fez crescer com isso tudo. A mim e a meu esposo e minha família, enfim. Mas não adianta. Então, o Beni, eu tenho que estar o tempo todo dizendo para ele: pede perdão para o seu colega, Beni. Né? Pede perdão para o amigo que tu, né, bateu, ou que tu empurrou, ou que tu arrancou o brinquedo. Só que não adianta eu ficar dizendo para ele pedir perdão para o amigo se ele vê que eu não perdoo. Às vezes nós ensinamos para os nossos filhos que eles têm que perdoar, mas eles percebem que você não fala com a sua sogra, percebe que você está de mal com seu irmão, percebe que você está bravo com seu esposo ou com a sua esposa, que vocês nem se olham dentro de casa. Aí você diz, que você tem que perdoar, mas ele não está ouvindo isso, ele está vendo que você não perdoa. E perdão, irmãos, perdão, escuta, a gente sempre fala isso, e você tem que entender isso, perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Sabe quando a gente diz que não é sentimento? É que você não acorda assim um dia, tô doido para perdoar hoje. Não é assim, me segura senão eu vou perdoar o fulano. Me segura que eu estou doida para perdoar ele. Ele me feriu, mas eu estou doida para perdoar. Não é, isso é sentimento. Né? Perdão não é assim. Perdão você decide. Você diz, eu preciso perdoar, Senhor. Então eu decido perdoar com base na tua palavra. Né? Entendendo que eu também preciso do teu perdão. Preciso do perdão daqueles que convivem comigo, porque eu não sou perfeita. Então por isso eu perdoo. E você decide. E perdão, é tão bacana, perdão, se você olhar... perdão vem de perda. Perda no aumentativo é o quê? Perdão. Só que nós não fomos treinados para perder. Por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. A gente prefere ser infeliz, né? A gente prefere ter razão do que ser feliz. Não, eu não perdoo porque eu tive razão naquela situação. E aí você fica preso, né? Então, perdão é de você ter uma perda grande. Você abre mão, você perdoa. Você passa por cima, por mais que você tenha sido ferido, mas você decide perdoar. Então, perdão é algo precioso, maravilhoso, e a gente tem que ensinar. Nessa escola de casa, nossos filhos precisam aprender a perdoar. Mas eles vão aprender vendo o que? As nossas atitudes, né, de perdão para com o nosso próximo, principalmente no meio da família. Irmãos, porque no meio da família, escuta, a família sempre vai enfrentar lutas. Toda família tem confusão. Toda família. Não é verdade? Toda família tem confusão. Domingo eu até brinquei, no sábado a gente foi lá em Pomerode, e aí eu brinquei com meus irmãos, domingo que eles foram almoçar lá em casa, minha mãe. Eu disse, ontem nós fomos fazer um passeio em Pomerode, e eu e o João quase voltamos divorciados. Porque o Benício e a Vitória começaram a brigar dentro do carro, discutir, daí a gente fica nervoso, porque daí um gritando com o outro, aquela coisa, daí eu pedi para o João baixar o vidro, e ele já ficou nervoso, e olhou para mim e disse, eu disse, meu Jesus do céu. Então, família é isso, né? Toda família, olha aqui para mim, toda família tem problema, irmãos. A Bíblia fala em Mateus 7, escuta, você não vai esquecer disso. Mateus 7 fala de duas casas. Uma que foi construída sobre a rocha, e uma foi construída onde? Na areia. A Bíblia diz assim, que veio a tempestade, veio a chuva, encheu o rio, veio o vento e deu com ímpeto sobre a casa que estava na areia? Ou foi sobre as duas casas? O vento veio e deu com ímpeto sobre as duas casas. Isso quer dizer o quê? Que todas as casas, sendo, né, se a gente tem a nossa casa firmada na rocha, ou se tem a casa na areia, as duas casas vão sofrer problemas, vão ter problemas. Vai ter confusão. Família é uma reunião de pecadores que moram ali. Então, assim, as duas casas vão ter problemas, as duas famílias vão ter problemas. A diferença é que aquela que está alicerçada na rocha, porque vive a palavra. Que rocha é essa? A rocha é Jesus.
né? E porque vive a palavra, porque ama a palavra, porque deseja viver debaixo dos princípios da palavra, essa casa, ela não cai. Ela permanece de pé. Por quê? Porque ali tem perdão, porque ali tem amor, porque ali tem entrega, porque ali tem rendição, porque ali tem Deus, tem a presença de Deus. Então a diferença é essa. Mas a chuva vai vir, né? Os ventos vão vir, a tempestade vai vir. A casa onde tem Jesus também é um hospital, né? Então, aquela casa ali, onde, né, chegaram aqueles 4 homens, agentes de milagre, que aquele enfermo, né, tinha o médico dos médicos. O médico dos médicos está na sua casa. Está na sua casa. Então, a nossa casa tem que ser um hospital. Eu não falo nem só de cura física, não, irmãos. Né, mas também de doenças de cura da alma. E muitas vezes as pessoas, elas ficam doentes, né, a partir do lar, a partir do que ouvem, da maneira como vivem, né, das palavras de agressão, das brigas. As pessoas não se importam de xingar, de falar, Isso é... As pessoas se ofendem, se machucam. E a palavra diz, é inadmissível isso. Escuta, dentro de um lar cristão, onde os dois, né? Eu sei que às vezes o homem não serve a Jesus e a mulher serve. Ou às vezes os dois até vêm à igreja, mas um ainda não está bem convertido. Mas quando os dois estão buscando, quando os dois estão servindo a Deus, né? Buscando entendimento da palavra, querendo viver o evangelho, é inadmissível que fiquem se machucando com palavras. Porque a gente conhece a palavra que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem faz bom fruto dela, não é verdade? Quem faz bom fruto da palavra vai colher. Vai colher bons frutos. Quem faz bom uso da palavra vai colher bons frutos. Então é inadmissível uma casa onde todos servem a Deus, de ficar se degladiando, de ficar brigando, de ficar, sabe, se ofendendo, se machucando. É inadmissível. A gente vive um tempo, irmãos, olha aqui, a gente nunca viu um tempo de tantas doenças psicossomáticas que têm origem na mente, de depressão, né, de síndrome de pânico, de ansiedade, crise de ansiedade. Muitas das doenças físicas, muitas são causadas hoje. Irmãos, hoje a humanidade está doente, o povo está doente. Você vê, outro dia a gente falando aqui, essa semana, não sei com quem eu estava falando, a gente contou aqui 8 farmácias aqui nesse miolo aqui, ó. Quando eu era criança, eu morava nesse bairro já, tinha a farmácia do Dr. Gilson lá e a farmácia do SESI lá na outra ponta. Só. Né? Do seu Rossi tinha. No meio aqui. Só que tinha. Hoje a gente contou 7 farmácias aqui, ó, no miolo, só aqui, ó. Fora todas as outras que tem para fora, para lá, para cima. Sabe por que tanta farmácia? Porque as pessoas estão muito doentes. E a maioria das doenças vem por causa dessas doenças psicossomáticas que começam na mente. Por causa do quê? Por causa de palavras. Então nós temos que cuidar. Escuta, palavra de esposa, palavra de marido, palavra de pai, de mãe, são como profecias. São como profecias. E às vezes a gente, né, joga palavras de maldição sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido, porque tu é um frouxo mesmo, fala até coisa feia, seu bunda mole. Tanta coisa, falta de respeito. A gente ouve cada coisa, irmãos, isso que conto só, né, quando vem pra gente, quando a gente vai contar as coisas pro pastor, normalmente eles falam só a metade para não assustar muito. Né? Falam só um pouco, nem falam tudo para não assustar muito. Mas tanta coisa que acontece no lar de cristão, sendo que a nossa casa tem que ser um lugar de cura. Tem que ter os agentes de milagre, que é você, que sou eu. Tem que ter o médico dos médicos, que é Jesus operando. O texto de Provérbios, tem um texto de Provérbios que diz, que eu acho muito lindo, que fala, ó, Provérbios 16, 24 diz assim, ó, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quando você dispensa palavras doces, né, tanto para sua esposa,
né, como para os seus filhos. Outro dia a Maria está falando que na reunião eu achei tão bonito, né? Ela disse que lá na casa dela o fofo é o Fernando, que, né, que ela é mais durona, assim, e que ele trata todo mundo com muito carinho. Ela disse que as crianças dizem, mãe, faz um pão para mim. Ela, não, vocês têm que fazer, porque ela está certo, ela quer ensinar. A gente tem que ensinar os nossos filhos para eles serem independentes. E aí ela disse que eles vão para ele, pai, faz um pão. Ele, tu quer com o quê, querido? Quer com doce? E ela disse, eu queria ser querida, e ele quer o fofo. Irmãos, mas é bacana esse equilíbrio, né? Glória a Deus. Deus faz isso, né? Tem que ter um equilíbrio, porque se fosse os dois muito fofos, os filhos não iam fazer nada, né? Tem que ter alguém para empurrar também. Mas, irmãos, é tão bom ouvir palavras, né, de incentivo. Principalmente o nosso esposo. Tem marido aqui que nunca falou uma palavra de incentivo para a esposa. Nunca disse para... Os outros dizem que ela está bonita, ele nunca disse nada. Nunca fez um elogio. A esposa nunca deu um elogio para o marido. Às vezes vê ele, né, cabisbaixo. Toda a vida tem que estar sozinha mesmo, porque tu está toda a vida assim desse jeito, que não fala com ninguém. Mas se ele às vezes ele está introspectivo, porque ele está pensando. Ele está buscando alternativas de fazer as coisas de uma maneira melhor. Ao invés da esposa vir dizer, querido, eu estou contigo. Nós estamos juntos nessa guerra, nessa luta. Tu não está sozinho, não. Vamos orar, o Senhor vai dar uma saída. Às vezes fica trocando palavras duras, né? E um fica ferindo o outro. E a casa, ao invés de ser um hospital, um lugar de cura, às vezes, né, ao invés de você ser o agente de milagre, você é o coveiro. Vai lá, enterra, vamos enterrar, vamos jogar barro mesmo em cima. Será que Jesus está na sua casa, irmãos? A casa, né, daquele que tem Jesus, né, um lar onde Jesus está, tem que ser um refúgio, um lugar de refúgio, um lugar de paz. Lugar de refúgio é isso, é um lugar de paz, onde você pode estar em paz, onde você não precisa estar preocupado. Você sabe que ali você está abrigado, você está cuidado. Né? Aquela casa estava cheia de gente, todo mundo afluiu para lá, diz a palavra ali no texto que nós lemos. Todo mundo afluiu para lá, por quê? Por causa de Jesus, por causa da paz. Não é porque a casa era linda, porque tinha piscina, porque tinha uma sala linda, porque tinha uma boa comida na mesa. Não, todo mundo foi para lá só por causa de Jesus. Então, esse conforto é bom. Não estou dizendo que você não pode ter uma piscina, uma, né, comida boa na sua mesa. Tudo isso é muito bom, não é pecado. Você deve procurar dar o melhor para sua casa mesmo. Mas você não pode esquecer do essencial, que é Jesus. Que é a presença de Jesus na sua casa. Isso é que vai fazer com que seus filhos queiram estar com você em casa. Às vezes eu vejo os pais reclamando, meus filhos casaram e não vêm mais na minha casa. Mas será que lá é um lugar de refúgio? É um lugar de paz. É um lugar... Às vezes o marido não quer vir para casa. Quem mora na casa não quer vir para casa, quanto mais os outros. Não é? Às vezes trabalha 10 horas por dia, sai do trabalho e fica pensando, meu Deus, eu saio para aquela casa. Tem mulher que diz, eu já ouvi muitas vezes, meu Deus, eu não suporto ficar na minha casa. Se eu estou em casa, eu estou mal. Se eu estou na rua, eu estou bem. Mas não pode. Uma casa onde Jesus está tem que ser um lugar de refúgio. Tem que ser um lugar bom. A esposa do rei de... Qual de Provérbios? Vem cá, querido. Já chegou, vem cá, vem. De Provérbios, Salomão, a esposa de Salomão, ela diz assim, ó. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. E ela diz mais uma coisa ainda. E diz assim, ó. E ele tem saudade de mim. Querido, tu tem saudade de mim? Eu falo agora. Tem. Esposas que estão aqui, seu marido tem saudade de você? Ele quer voltar para casa para te ver, para estar junto. A Sulamita disse isso, eu sou do meu amado, ele é meu e ele tem saudade de mim. Ou seja, né, ele quer vir, ele quer estar comigo porque é um lugar de refúgio, é um lugar de paz. Irmãos, lá em casa eu até dou risada, porque sábado eu queria ir para Pomerode. E aí até a Rose disse, meu Deus, se fosse meus filhos, estava tudo dentro do carro. E eu lá, ô Vicky, vamos para Pomerode, vamos conhecer, viver a Osterdorf, né?
a festa da Páscoa, ver os coelhos. Na verdade, eu queria passear, né? Eu vou, onde é que vai? Vamos lá no Ostendorf ver os coelhos, né? Comer. Aí ela, não estou vendo muita graça nesse Ostendorf. Eu disse, não, mas não é para ir rindo, não é isso. Só para ir. Ela, não sei. Aí fui lá no Beni na sala com o João, deitados assistindo o desenho. Ô Beni, vamos lá na festa dos coelhos, lá. Em Pomerode, ver coelho, comer chocolate. Ele olhou para mim e disse, acho que eu vou ficar com meu pai e com a Tata. Eu credo, que é isso? Aí disse, vou lá convidar a Rose. Fui lá, eu disse, se a Rose dizer não, eu vou matar um hoje. Fui lá na porta, Rose, quer ir lá no Ostendorf, lá em Pomerode comigo? Ela, não, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu disse, oh meu Deus, que está difícil de tirar esse povo de casa. Mas por outro lado, irmãos, eu vejo assim, ó, que os meus filhos amam estar em casa. Sabe, meus filhos amam estar em casa, sabe por quê? Porque o meu lar é um lugar de bênção. O meu lar é um pedaço do céu. Não porque eu sou melhor do que qualquer um de vocês, eu sei que tem muita casa aqui que é lugar de paz. Sabe por quê? Porque nós estamos buscando isso no Senhor. Não é porque a gente é bom, não, porque a gente não é bom. Bom é Ele. Mas Ele tem nos ensinado a transformar a nossa casa num pedaço do céu. Né? Num lugar de amor, onde as pessoas olhem, onde as pessoas chegam e têm prazer de ficar. Onde as pessoas gostam de estar, que sente alegria, que sente paz, que sai dali, né, saciado, dizendo, nossa, que lugar bom, que lugar gostoso. Porque é uma casa onde tem Jesus. Tem Jesus na sua casa, irmão. Por que a casa de Pedro estava tão cheia? Por causa de Jesus. Por que todo mundo queria ficar ali? Que ninguém queria dar lugar nem para aquele coxo entrar. Que ninguém queria perder de estar ali. Porque Jesus estava na casa. Não era a casa, era quem estava nela. Às vezes a sua casa pode ser simples, pode ser muito simples. Pode não ter nada, nenhum luxo. Mas se Jesus estiver nela, vai ser bom de estar ali. A presença de Deus traz paz para o lar. Irmãos, escuta outra coisa. Eu vou encerrar logo porque eu sei que está acabando. Vou falar a última coisa. A casa, nossa casa, a casa onde Jesus está, tem que ser uma igreja. Tem que ser uma igreja. E a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Na igreja de Cristo, na igreja verdadeira de Cristo, tem o quê? Tem oração. Tem louvor. Tem adoração. Tem rendição. Tem comunhão. Onde Jesus está, a casa onde tem Jesus, tem que ser uma igreja. Escuta, irmãos, escute o que eu vou dizer. O maior desafio, o nosso maior desafio não é trazer os nossos filhos para a igreja. O nosso maior desafio é fazer da nossa casa um altar. Um altar para o Senhor ser adorado. Porque se nós fizermos da nossa casa um altar, os nossos filhos virão. Então, a nossa casa tem que ser um lugar de culto. Tem que ter um trono para Deus lá. Tem que ter alguém que adore. Olha, na igreja, mesmo a igreja de Cristo, tem aqueles que adoram o Espírito em verdade, tem aqueles que estão ali só porque estão ali, porque eles ainda não adoram o Espírito em verdade, mas estão ali. Talvez na sua casa, nem todos adoram o Espírito em verdade, mas tem um adorador. Tem um agente de milagre, tem você lá. Deus te chamou. E a palavra diz que Ele não acende uma luz para ficar embaixo da mesa. Ele acende uma luz e bota em cima da mesa. Para iluminar todos que estão na casa. E você, essa luz que o Senhor acendeu na sua casa. Faça da sua casa uma igreja. Faça um altar lá para que o Senhor habite. Aquela música, pode tocar A Minha Casa Será. Pode ficar tocando essa música para mim? Irmãos, na nossa casa tem que ter milagre. Escuta. Um barco aonde Jesus está, pode enfrentar a tempestade? Pode. Não é? Jesus estava no barco com os discípulos.
Jesus dormindo, veio aquela tempestade, eles ficaram muito assustados. Enfrenta a tempestade. Talvez a sua casa esteja enfrentando tempestade. Talvez tenha lá um filho rebelde. Talvez tenha um filho drogado. Talvez tenha alguém que não aceita Jesus, não aceita a palavra, que não quer a vida com Deus. Mas na sua casa tem que haver milagres. Uma hora esse paralítico vai andar. Assim como esse paralítico andou, uma hora esse paralítico vai andar. Você não pode se conformar com isso. Não é pelo fato de que eu tenho um filho rebelde, então Jesus não está na minha casa. Não, não é isso. Você não pode estar conformado com isso. Se você diz, não, Senhor, o Deus, o dono do milagre mora aqui. Esse dono do milagre vai fazer um milagre no meu filho. Vai fazer um milagre na vida do meu esposo. Vai fazer um milagre na vida do meu pai. Não existe conformismo, porque sabe, porque tem fé. Que essa é uma outra característica de uma casa onde Jesus está, é fé. Fé. Fé para ver um milagre. Que coisa linda, é uma pessoa de fé. Irmãos, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi com o exemplo da minha mãe, a minha mãe que me ensinou a orar. Não é porque ela dizia assim, Patrícia, tu tem que orar. Ela não fazia isso com nenhum dos filhos. É porque eu via ela orando. Eu via ela orando por nós, na cama. Eu via ela orando por nós na cama de noite. E eu faço isso, eu só reproduzo isso na vida dos meus filhos. Toda noite eu vou lá na cama do Benício, eu digo a ele, a graça e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da tua vida, meu filho. Profetizo sobre ti. Vou lá na minha filha, profetizo sobre a vida dela. O Senhor é teu pastor, Vitória, nada te faltará. Mas eu só reproduzo o que eu aprendi em casa. Por quê? Porque minha mãe era uma mulher de fé. Eu amo ler livros. Eu leio não só a Bíblia, eu leio livros para procurar conhecer melhor o Senhor. Isso eu aprendi também com a minha mãe, porque eu vi ela lendo. Ela nunca disse, pega esse livro e vai ler. Ela nunca disse, pega essa Bíblia e vai ler. Lê que decora. Nunca fez isso. Mas o exemplo gritou tão alto. Então, a sua casa, se tem Jesus, precisa ser uma escola, precisa ser um hospital, precisa ser o que mais? Precisa ter fé, precisa ser um lugar de paz, um lugar de refúgio, precisa ser uma igreja cheia da presença de Deus. Você pode ficar de pé. Vamos orar por isso. Vamos orar para que o Senhor... Eu sei que muitos aqui precisam ver o paralítico andando. Eu sei que muitos aqui precisam ver o milagre acontecer na casa. Creia, não desista, faça como aqueles 4 agentes de milagre, aqueles 4 homens que carregaram aquela maca. Eles procuraram até que acharam um jeito de colocar aquele paralítico diante de Jesus. Não desistiram. Ore, peça para Deus estratégias, peça para Deus sabedoria, até colocar o paralítico diante de Jesus. Feche os teus olhos, coloca a tua casa diante do Senhor. Vamos cantar esse louvor, vamos orar pela nossa família. Oh, Espírito Santo, vamos profetizar sobre a nossa casa. Você que é pai, que é mãe, você tem autoridade sobre o seu lar. Senhor, nós oramos, Senhor. Nós colocamos nossa família diante do Senhor, diante do teu altar. Sabemos que tu estás aqui, Senhor. Precisamos de sabedoria para conduzir a nossa casa. A palavra diz que nós somos a palavra escrita e lida. O que será que os nossos parentes, nossos pais, nossos filhos estão lendo em nós? Nos dê sabedoria, Deus, para refletir a tua glória na nossa casa, refletir a tua glória na nossa família, entre os nossos irmãos. Senhor, vem sobre nós, vem sobre os nossos filhos. Nós declaramos que os nossos filhos são teus, Senhor. Os nossos filhos não foram chamados para o inferno, nossos filhos foram chamados para ter o nome escrito no livro da vida, Pai. Eles
eles foram chamados, eles foram selecionados para salvação. O Senhor nos chamou. E assim, Senhor, como Josué, nós queremos declarar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, guarda os nossos filhos. Nós repreendemos todos os demônios que tentam contra a família, todos os demônios que agem nessa nação, querendo desfazer, acabar com o laço, com a família, que é um projeto teu, Senhor. A nossa família está guardada nas tuas mãos, não precisamos temer. Os nossos filhos estão livres da pedofilia, Senhor. Os nossos filhos estão livres porque o Senhor tem cuidado de nós. Vem, Senhor, sobre nossa casa, vem. Revista-nos a tua autoridade, Deus, para que nós possamos profetizar sobre os nossos filhos. E o tempo que foi roubado, eu sei que tem pais aqui que não tiveram a oportunidade de ter um filho na infância, conhecendo a tua palavra. Muitas vezes eles estão colhendo coisas lá do passado, de uma vida sem o Senhor, de uma vida sem o conhecimento da tua palavra. Mas que o Senhor restitua tudo que foi perdido, o tempo que foi roubado. Que o Senhor possa abençoar grandemente todas as famílias aqui representadas. Que o teu amor, a tua graça, que o perdão seja um marco da nossa família, seja uma marca em nós. A tua bondade, a tua fidelidade, Senhor, nos alcance todos os dias. Todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.